Olá, meus amigos do YouTube, passando aqui para deixar uma palavra de poder para você nesse dia de hoje, em nome do Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado, que a paz, que a graça, a misericórdia e o amor do nosso Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, te guardando nesse dia de hoje, em nome de Jesus, e que o Espírito do nosso Deus seja a tua vestidura, que te guarde, que te proteja aqui nessa terra, para livrar de toda a fúria de Satanás, dos demônios dele, de toda situação que ele possa ocasionar na tua vida, que o Espírito Santo de Deus seja a tua vestidura nesse dia para te guardar em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o livro do profeta, vamos aqui para o do livro de Reis, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a seguir, que fala aqui do profeta Elias. Vamos aqui, o profeta Elias e Elias, os profetas de Baal. Vamos aqui para essa palavra hoje, que vai falando de coração, em nome do Senhor Jesus. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dar-me-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheu para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e o punha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo, e eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meta fogo. Então invoquei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Então invocarei o nome do vosso Deus. Deus dele aqui está minúsculo. E eu invocarei o nome do Senhor, que o nosso Deus está maiúsculo. E há de ser que o Deus, está minúsculo também, que responder por fogo, esse será o Deus, nosso Deus está maiúsculo. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um bezerro e preparei-o. Porém, porque sois muitos, invocareis o nome do vosso Deus, que está minúsculo, não lhe meta fogo. Tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde amanhã até o meio-dia, dizendo a Baal: responda-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondeste, e saltaram sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, no meio-dia, Elias zombaram deles, dizendo: clamai e alta voz, porque ele é um Deus, e pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que faça, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e desperta. E eles clamavam a grande voz, e se retalharam com facas e com lanças, conforme os seus costumes, até derramar sangue sobre si. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se ofereceu, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É aqui que eu quero. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e prepararam o altar do Senhor, que está maiúsculo, que estava quebrado. Olha só. E Elias, tomando as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome.
e como aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego e ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de mestres. Então amarrou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encher de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares ao profeta Elias, chegou-se o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifestou-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Respondeu o Senhor, responde-me, Senhor, respondeu-me para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizeste tomar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no fogo. Até aqui o capítulo é grande, depois você lê na tua casa para que você tenha entendimento em nome do Senhor Jesus. O profeta ali, Elias, fez uma proposta ali para o Baal e os profetas dele. Ele falou: vamos fazer assim, vamos pegar um boi, vamos cortar em pedaço e vamos colocar em cima da lenha, e você clama o seu Deus e eu clamo o meu, e o fogo vai descer e vai consumir tudo aqui, esse altar que nós fizermos. E assim fizeram ali. E eles clamaram, o Deus Baal, eles clamaram a manhã todinha, até o meio-dia, e não aconteceu nada. E aqui o Elias convocou o povo, falou: vamos reparar o altar. E o Elias preparou o altar e reparou o fogo. E tirou tudo que desagrada o Senhor. Tirou o pecado, tirou a idolatria, tirou a feitiçaria, tirou tudo que nós faz aqui nessa terra, tudo que nós faz de errado. Ele ali pediu para o povo reparou o altar, tirou, pediu perdão, e ali fizeram o altar e colocaram o boi ali. O Elias clamou e o fogo veio e consumiu tudo ali, meus amigos, em nome de Jesus. Foi tudo consumido ali pelo fogo do nosso Deus. E ali eles viram que há Deus aqui nessa terra. Quando você invoca o nome do nosso Deus, ele manda a resposta em nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Mateus 5:23 a seguir, fala que se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, você vai ali no altar, deixa a tua oferta e vai ali, pede perdão para o nosso Deus, e aí você volta e apresenta a tua oferta ao nosso Deus. Você não pode apresentar a tua oferta se você está no pecado, se está com ódio no coração, se você está irado, se você está com raiva, se você está no pecado, você tem que pedir perdão para o nosso Deus. E lá no Salmo também, Salmo 43, versículo 5, fala que você tem que reparar o altar. Salmo versículo 4 e 5 fala que você tem que reparar o altar. Olha ali, meus amados, que palavra tremenda. Olha só, e ali o Elias reparou o altar. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O seu altar não pode estar quebrado. O seu altar tem que estar perfeito, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra tinha para você, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento estou na tua presença, clamando pela vida daquelas pessoas que precisam do socorro do Senhor, que estão no meio de dor, no hospital, em casa, aqueles que estão fazendo hemodiálise, aquele, meu Deus, que está fazendo, meu Deus, também de câncer. É o caso do Alexandre, é o caso ali, meu Deus, do Daniel, lá no estado da Bahia, com leucemia.
Meu Deus, aquele jovem ali, meu Deus, que teve um acidente vascular cerebral, está ali na UTI. Meu Deus, visita ele nesse momento, meu Deus, desentopa aquela artéria ali. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus que eu te peço, meu Pai querido, aquela família que os filhos estão no vício do álcool, aquela que os familiares, o filho está no vício das drogas, aquela moça, meu Deus, que perdeu a visão, estava dirigindo ali, do nada perdeu a visão, meu Deus, restitui a visão dela de volta, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai querido, aquela pessoa que está com dor, Pai, ali, Pai, naquelas desarticulação, no braço, no antebraço, na mão que não está abrindo, Pai, toca ali, Pai, o seu desse órgão do corpo que é para ele se movimentar normal, Pai. Eu não aceito a situação não, Pai, no nome de Jesus, Pai, porque a tua palavra diz em Isaías 50, versículo 5, que o Senhor levou sobre ele todas as dores da enfermidade. O castigo estava sobre nós, levando aquela cruz, preço de Deus, nós somos sarados. Pai querido, eu te glorifico, te exalto, porque eu sou Deus, Pai, abençoa minha família, abençoa minha esposa Daniela, abençoa minha sogra, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, meu sobrinho, meu tio, minhas tias, abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor, todas elas, abençoa o pessoal da medicina, abençoa o pessoal da força de segurança, abençoa, meu Deus, todas as autoridades, porque é constituída pelo Senhor. Pai, que nós tenhamos um dia abençoado e que o Espírito nosso Deus, dê o teu Espírito nesse dia sobre essas vidas que precisa do socorro do Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus, e graças a Deus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.